Olá, pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do nosso videocast AF Oncologia. O mês de março marca a campanha do Março Lilás, um mês de conscientização à prevenção do câncer de colo do útero, uma doença que ainda representa um importante desafio de saúde pública, que apesar de ser amplamente prevenível, ainda é um problema, né? E para conversar conosco sobre esse tema, temos o prazer de receber o Dr. Diocésio, oncologista com grande experiência no manejo de tumores ginecológicos. Dr. Diocésio, muito bem-vindo. Oi, Sara, é um prazer estar aqui novamente, aproveitar o Março Lilás para discutir um pouco a respeito do câncer do colo do útero. Ai, que bom. Dr. Diocésio, antes da gente falar sobre tratamento, acho importante contextualizar um pouquinho do impacto dessa doença, né? Quando a gente olha os dados epidemiológicos mais recentes, a gente vê que o câncer de colo de útero ainda, infelizmente, é um problema importante de saúde pública. Na sua visão, hoje, qual que é a dimensão desse problema no Brasil? Conta pra gente. Isso é uma realidade, Sara. O INCA, acabou de liberar a estimativa 2026, é o que norteia a parte epidemiológica do câncer no nosso país. E o câncer do colo do útero, ele continua sendo o terceiro tumor mais frequente no sexo feminino, a neoplasia ginecológica mais prevalente. Então, é estimado para os próximos 3 anos, em cada um dos próximos 3 anos, quase 20 mil casos novos de câncer do colo do útero. Então, demonstra a magnitude deste problema, principalmente nas regiões de baixa renda. Então, é uma doença que fica muito concentrada nas regiões norte e nordeste do nosso país. E o que chama a nossa atenção, Sara, é que é praticamente o único câncer que a gente tem como possibilidade promover a chamada prevenção primária. O que seria a prevenção primária? Seria uma estratégia de evitar o desenvolvimento desse tumor. Então, se a gente fica sem expor ao sol, a gente diminui a chance do melanoma. Se a gente diminui o tabagismo, diminui a chance de tumor de cabeça e pescoço e câncer de pulmão e assim por diante. E no caso do câncer do colo do útero, a gente tem a vacina contra o HPV. Além disso, a gente tem a prevenção secundária, que é o objetivo de detectar precocemente esse tumor. Então, como exemplos, a gente tem a mamografia para o câncer de mama, a colonoscopia para o câncer de intestino, e no caso do câncer do colo do útero, a gente tem o Papa Nicolau, e agora, recentemente, desde o ano passado, a pesquisa do HPV-DNA, que é um pouquinho disso que a gente vai discutir na sequência. Conta pra gente um pouco, Diocésio. Então, qual que é o papel real da vacinação contra HPV na redução da incidência do câncer de colo de útero? Então, o câncer do colo do útero, 90% ou até 95% dos casos, o desenvolvimento dele se dá através de uma infecção persistente do vírus do HPV. E aí a gente tem a vacina contra HPV. Essa vacina contra HPV existia num primeiro momento a vacina bivalente, que ela não é mais produzida. E hoje, atualmente, a gente tem a vacina quadrivalente, que é a vacina que está disponível de maneira para toda a população nos postos de saúde. E a vacina nonavalente, essa sim tem que procurar clínicas de vacinação e fazer o pagamento para ter acesso a ela. A vacina quadrivalente pega os dois tipos principais do câncer que aumenta o risco do desenvolvimento do câncer do colo do útero, 16 e 18, e os 6 e o 11, que são vírus que aumentam o risco de verrugas não neoplásicas, tá? E no caso da nonavalente, a gente tem esses 4 subtipos e 5 outros complementares, que é o 31, 33, 45, 52 e 58. E aí, Sara, o que a gente tem no Programa Nacional de Imunização é que essa vacina está disponível para meninos e meninas dos 9 aos 14 anos, para todo homem e mulher que vivem com HIV,
para toda vítima de abuso sexual entre 15 e 45 anos e pacientes imunocomprometidos. E como, infelizmente, essa vacinação não está tendo uma grande adesão da população, desde o final de 2025, o Ministério da Saúde ampliou a faixa etária de uma maneira oportunística até os 19 anos. Então, demonstrando que está disponível, tem vacina, basta a população procurar os postos de saúde para vacinar essas crianças e adolescentes que vão se beneficiar a longo prazo da vacinação para prevenir o desenvolvimento do câncer do colo do útero. Esse é um manual que a SBOC publica todo ano, então mostrando as indicações da vacina na saúde pública e demonstrando que existe também a disponibilidade da vacina nonavalente. E aí a vacina nonavalente, eu explico que ela pode ser feita para todas as mulheres, mesmo que já tenham iniciado a sua vida sexual. Lógico que diminui um pouco a eficácia, mas a gente tem que lembrar que não é toda mulher que, tendo relação sexual, vai se infectar pelo HPV, e se ela tiver tido uma infecção, por exemplo, de um sorotipo, que seja o 16, o 18, ela vai ter o benefício dos outros 8 subtipos de HPV que compõem a nonavalente. Então, essa vacina está indicada para toda mulher, até pelo menos aí por volta de 49, 50 anos, se ela tiver capacidade de procurar uma clínica de vacinação e fazer o pagamento. Ô, Diocese, só uma dúvida comum que eu acho que pode ocorrer também, né, para a gente saber esclarecer. Se a paciente já tiver tomado a quadrivalente e depois tiver condições, quiser também fazer o uso da nonavalente, tudo bem, certo? Isso é possível sem problema nenhum, só precisa esperar ali o tempo, né, do chamado washout, de pelo menos 6 meses, mas não há problema nenhum se ela quiser aumentar a sua cobertura tendo acesso à nonavalente. Ótimo, excelente. E mesmo com a vacinação, Diocese, a gente sabe que o rastreamento continua sendo uma ferramenta fundamental, né? Como você vê hoje o papel do rastreamento aí do Papa Nicolau e do teste HPV-DNA? Isso, é como se a população tivesse uma segunda chance, porque quando a gente fala de vacinação, a gente vai ver daqui 30, 40 anos esse benefício, mas a gente tem que pensar nas mulheres que estão já numa vida mais adulta, o que fazer por elas. E aí a gente pode fazer a prevenção secundária, que são exames para detectar precocemente o câncer do colo do útero. Então, o mais conhecido é o Papa Nicolau. O Papa Nicolau, a paciente vai no seu ginecologista, faz o exame ginecológico, o ginecologista vai coletar ali um raspado da mucosa do colo do útero, tanto endocervical quanto ectocervical. Esse é um teste que tem uma sensibilidade de por volta de 50% a 60%, mas uma especificidade muito alta, de quase 95%. E aí, com isso, existem muitos falsos negativos. Você pode estar deixando passar um paciente que tem uma alteração que não foi detectado através do Papa Nicolau. E existe a segunda forma de se fazer esse rastreio, que é a pesquisa molecular do HPV-DNA. Então, você aumenta muito a sensibilidade, você pode aumentar um pouco os falsos positivos, mas no frigir dos ovos vai ser muito mais custo-efetivo desde que seja padronizado em todo o território nacional. E o que é bom do HPV-DNA, Sara, é que existe a possibilidade da autocoleta, se bem treinado essas pacientes. Então, a longo prazo, é um exame que está sendo implementado na rede privada, já existe, então os ginecologistas já lançam mão dele no dia a dia, e na rede pública já existe programas pilotos no interior do estado de São Paulo, em Itupeva, se eu não me engano,
já existe um programa piloto do Ministério da Saúde para ser depois disseminado por todo o território nacional. Então, sendo disponível, ele é o mais indicado, tá? Ele é mais sensível que o Papa Nicolau. Você vai fazer uma genotipagem por PCR do HPV 16 e 18 e uma genotipagem estendida de esses outros sorotipos, todos que estão aí no diapositivo. É coletado a ectoendocervix, indicado para mulheres entre 25 e 60 anos, e se chegar aos 60 anos e tiver um teste negativo, você não precisa continuar a fazer o rastreio, porque mesmo que tenha uma infecção, essa latência até o desenvolvimento do câncer do colo do útero deixa de ser custo efetivo como um programa de rastreio. Se esse teste for negativo, Sara, para o HPV 16 e 18, ele deve ser repetido a cada 5 anos. E se ele for positivo, essa paciente tem que ir no ginecologista para fazer uma colposcopia com biópsia. Se essa colposcopia for negativa, a paciente repete o HPV-DNA em 1 ano. Se ela for positiva, principalmente para os sorotipos não 16 e 18, aí está indicado uma citologia reflexa para confirmar se tem ou não alguma alteração pré-maligna, né, as chamadas lesões pré-malignas nesse raspado. E no paciente que tem HIV ou é imunossuprimido, ao invés de ser feito a cada 5 anos, a indicação desse teste é que seja feito a cada 3 anos. Então, esse é o fluxograma do Ministério da Saúde. Se negativo, a cada 5 anos, HPV 16 ou 18 positivo, colposcopia imediata. Se um HPV não 16 e 18, faz o Papa Nicolau, e se o Papa Nicolau dá positivo, é que vai para a colposcopia.